Olá, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como deixar nossa mente limpa, como desinfetar os nossos pensamentos, né? A gente tá aí vivendo esse tempo de pandemia e a gente tá passando álcool em todas as coisas, né? E vai lá e passa o álcool na mão e passa álcool, desinfeta tudo. Como que tá a tua mente aí? Será que a tua mente tá bem desinfetada? Será que a tua mente está contaminada? Será que a tua mente está cheia de toxinas? Está cheia de vírus? Está cheia aí de bactéria? Como que tá a sua cabeça? Como é que tá a sua mente nesse tempo? Como que a gente fica, né, nesse período de muita ansiedade, de muitas preocupações? Vou dar algumas dicas de como que a gente faz para manter a nossa mente blindada, como que a gente faz para manter a nossa mente sadia, como que faz para manter a nossa mente, né, equilibrada nesse período, nesse tempo. E aí você coloca aqui para mim alguma dúvida que você tiver. Primeiro passo que a gente precisa fazer para ter uma mente limpa é blindar a sua mente, né? Aqui, ó, tá tudo aqui, vem, né? Tudo vem da nossa mente. Tudo que entra aqui tem um potencial de atingir, de influenciar a tua vida, de influenciar as tuas atitudes, de influenciar os teus pensamentos. Então a gente tem que controlar muito. A Bíblia diz assim, olha, de todas as coisas, tá? Comparando com qualquer outra coisa, de tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração. E o coração não é esse aqui, coração é a nossa mente. Tá? Guarde a sua mente, guarde os teus pensamentos. Por quê? Porque deles procedem toda a sua vida. Toda a tua vida é guiada pelos teus pensamentos. Toda a tua vida é guiada por aquilo que você pensa. A maneira como você pensa vai influenciar no seu dia a dia, vai influenciar nas tuas atitudes, vai influenciar no como você vai receber todas as informações que você está tendo. Tudo aquilo que a gente está vendo, tudo aquilo que a gente está vivendo, chega pra gente como se fosse uma bomba. Só que sou eu que escolho, sou eu que decido se vai entrar dentro da minha mente e vai fazer essa explosão, né, essa destruição, ou não. Como é que eu consigo blindar a minha mente? Primeira dica que eu dou para você é que você precisa saber quais são os pensamentos tóxicos. Quais são os pensamentos que hoje estão te perturbando? Quais são os pensamentos que hoje estão te afetando? Quais são esses pensamentos que estão aí contaminando a tua mente? Deixando ela aí cheia de coisas. Quais são esses pensamentos? Você sabe? Eu preciso identificar, opa, tem um pensamento aqui que não é bem-vindo, tem um pensamento aqui que tá fazendo alguma coisa, tá bagunçando, né? E aí quando eu identifico, quando eu paro, quando eu vejo esse pensamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso confrontá-lo, tá bom? Confrontá-lo. Eu preciso pegar o pensamento, eu preciso pôr ele ali no lugarzinho dele e confrontar e questionar e perguntar: será que tem sentido? Será que faz mesmo sentido isso? Será que tem algum fundamento? Será que tem uma maneira diferente de eu pensar? Será que tem uma maneira que eu não estou enxergando e que eu preciso enxergar diferente? Sejam bem-vindos, a paz. Sejam bem-vindos, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a nossa mente, para a gente ter nossos pensamentos sadios. E eu tô falando que aqui o primeiro passo é a gente ter, primeiro, ciência. Qual é o pensamento que tá me incomodando? Oi, Rafa, boa noite, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre pensamentos, Rafa? Qual é o pensamento que tá me perturbando? Eu preciso saber, eu preciso achar ele aqui dentro, sabe? Por quê? Por que eu falo isso? Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas acredite, a maioria das pessoas sofre e ela não tem nem ideia do que exatamente está incomodando. Ela sabe que tem alguma coisa ruim, né? Sabe que tem alguma coisa ali incomodando, mas não consegue saber de fato o que é isso que está incomodando, entende? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês e vocês vão entender bem sobre o que a gente vai falar hoje. Eu vou dar um exemplo que as mulheres vão entender bastante, mas isso é muito, muito, muito real, tá? Você, mulher, quando você olha no espelho, o que você pensa? Opa, olhei no espelho, o que você pensa?
Ai, muita gente, muitas, né? Eu já passei muito por isso também. Muitas de nós olham no espelho, a primeira coisa que a gente já pensa, eu tô gorda. Eu tô gorda. Aí já fica triste, né? Não estou nem fazendo relação, né, qualquer referência aqui de que você tem que ser magra, tá bom? Não estou falando isso. Mas é que, né, isso vem muito da mulher. A mulher vai olhar no espelho e ela quer se sentir bem, ela quer se sentir bonita, né? E ela muitas das vezes, quer se sentir magra. E aí você olha, só um exemplo, aí você olha no espelho e você fala assim, eu tô gorda. Aí você vai no outro dia, eu tô gorda. No outro dia, nossa, como eu tô gorda. E aí, de repente, você vai pesar e descobre que você engordou. Que horrível, né? Mas por que acontece isso? Será que foi magia? Será que foi alguma coisa assim, uma coincidência? Por quê? O que acontece? De onde vem isso? E eu vou te explicar exatamente qual é o mecanismo que faz isso acontecer. A culpa, né, foi a maneira que eu pensei, foi a maneira que eu olhei no espelho, foi. Por quê? Porque quando você olha no espelho e você olha para aquele defeito que você não gosta, quando você olha para você, seja um defeito, seja uma coisa externa, ou seja alguma coisa que tem aqui dentro, né? Que tá aqui, isso que eu não gosto em mim. Você se olha e você só consegue ver aquele seu defeito, aquela sua fraqueza, aquilo que você erra, aquilo que você falha. Eu só enxergo isso, só enxergo isso. Quando você foca nisso e você só enxerga isso, tá? Quando você inunda a tua mente, enche a tua mente desses pensamentos, eu tô gorda, nossa, eu tô gorda, eu sou um fracassado, eu não consigo, não vai dar. Quando você faz isso, o que acontece? As suas atitudes, elas são consequências daquilo que você pensou. Então você que olhou no espelho, esse exemplo que eu tô dando, tá bom? Você vai puxando aí para as outras coisas para você entender. Essa pessoa que olha no espelho todos os dias e todos os dias se condena e se diz, eu tô gorda. O que vai vir? Tristeza, culpa, né? Vai vir o que? Aquela cobrança. Ela se sente culpada. Nossa, eu tô gorda, não tô conseguindo, né, comer direito, fazer exercício, me cuidar, ser saudável. Vem já uma enxurrada de pensamentos tóxicos, tá bom? Aqui tá os pensamentos tóxicos. Vem aquela bagunça na nossa cabeça. Aí o que você vai fazer? Vai vir a ansiedade, a culpa, como é que a gente vai reagir com isso? Aí você ataca a geladeira. Aí você vai comer, né? Por quê? Porque tem aquela fome, vai vir a fome, né? Aí vem aquele desânimo tão grande, já que eu já tô gorda mesmo, deixa eu comer. Você entendeu? Aí que a gente fala aquilo que a gente chuta o balde. Então o que aconteceu aqui? Olha, quando você olhou no espelho e você teve aquele pensamento tóxico, aquele pensamento destrutivo a seu respeito, e você não fez nada com ele, você aceitou e você pegou e falou, tô gorda mesmo, tô feia, tô gorda. Aí você foi lá e comeu. Então quando você comeu, né, você falou, já que eu já tô assim, vou comer. Aí você engordou, entendeu? Porque comeu de forma errada. Deu para entender? Um outro exemplo também muito clássico. Você olha para tua vida financeira e fala, nossa, eu tô acabado, minha vida financeira tá uma droga. Ixi, eu não tenho dinheiro para pagar nada. Aí o que acontece? Você fica mal, aí você se culpa, né? Aí você é inundado, a tua mente é cheia daqueles pensamentos, né? De tristeza, de fracasso, de derrota. E aí você fica ali completamente inundado naquele pensamento. Já expliquei muito aqui o que acontece com a nossa mente. A nossa mente entra num funil chamado escassez. Quando a gente percebe que tem algo que não tem o suficiente, a gente entra num funil de escassez. E aí, assim, a hora que você entra no funil, é isso aqui, ó. Você só enxerga aquilo lá, sabe? Funil é isso. Então, você só enxerga aquilo. Aí, o que acontece? Já que eu não tenho dinheiro mesmo, aí o pouco que você tem, você gasta de maneira errada. Entende? Aquele pensamento de agora eu vou chutar o balde. Eu não vou ficar nem mais rica nem mais pobre. Então, deixa eu gastar. Você tá me entendendo? O que acontece? Aquilo que eu penso, ele gera o que? Uma atitude. A maneira como eu penso, a maneira como eu interpreto, na maneira como eu sinto as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão ao meu redor, vai me gerar atitudes. E atitudes geram consequências. Deu pra entender? Então não é porque assim, num passo de mágica, a pessoa que olhou no espelho e falou, eu tô gorda, ela engordou. Porque ela falou. Mas porque ela acreditou naquilo, ela começou a agir em conformidade com aquilo,
começou, descuidou, né? Falou, já que eu tô assim mesmo, deixa pra lá. E aí, o que aconteceu? Engordou mesmo. Agora, vamos imaginar essa situação diferente. Imagina, então, uma pessoa que olha no espelho e fala, eu sou bonita, né? Eu sou bonita, e aí ela, né, nem que seja profeticamente, ela fala, eu tô magra, né? Também, lembrem que eu não tô falando aqui, gente, sobre peso, que você tem que ser magra para ser bonita. Não estou fazendo essa relação, tá bom? Por favor, não entendam assim. Mas dentro desse nosso universo feminino, a gente sabe que a gente considera muito isso. Então, se você passa a olhar no espelho assim, olha, não, eu tô magra, eu tô bonita, eu me amo. Quando você se ama, quando você vem com esse amor pra você, o que acontece? Você começa a se cuidar. Por quê? Porque vejam que antes, num outro exemplo, era um pensamento destrutivo. E isso acontece muito quando a gente está deprimido, quando a gente está ansioso, quando a gente está cheio de pensamentos aqui, ó, né, na nossa cabeça tóxicos. O que a gente entra? Num processo de autodestruição, sabe? Você não gosta mais de você. E aí, se você não gosta de você, você não se cuida. Entendeu? Por quê? Porque a gente cuida daquilo que a gente ama, certo? Tudo que você ama, você cuida, não é? Então, quando você se ama, você se cuida. E aí você começa a fazer escolhas melhores, entende? Você cuida melhor do teu futuro quando você tem esperança nele, né? A pessoa deprimida que não tem esperança nenhuma no futuro, ela não tá nem aí. Pra ela o futuro, ela não se preocupa com muita coisa. Você tá entendendo? Então, o que vai acontecer? Aí vira aquela bagunçona. Por quê? Porque as atitudes são aquelas. Então, aquela pessoa que se amou quando olhou no espelho, sabe? Que se amou de verdade, falou, não importa se eu tô magro, se eu tô gorda, se eu tô assim, se eu tô assim, mas eu me amo, sabe? Eu tô bem comigo, eu tô feliz, eu tô legal. Quando ela se sentiu bonita, quando ela se sentiu realizada, quando ela se sentiu feliz, o que aconteceu? Ao invés de vir aquela fome da ansiedade, ao invés de vir aquela compulsão para cair em cima do chocolate, do brigadeiro, ao invés de vir aquela compulsão de se autodestruir, sabe? De falar assim, já que eu sou, né, ruim, então, né? Não, ao invés de acontecer tudo isso, o que ela fez? Ela ficou satisfeita, tá? Satisfeita. Quando você olha no espelho e você tem uma mente saudável, você se sente satisfeito. Satisfeito com o dinheiro que você tem, com o corpo que você tem, com as coisas que você tem, você se sente satisfeito. O que é o satisfeito? É o completo, é o pleno. Cheguei naquele... Eu estou me sentindo completa. Quando você se sente bem, quando você se sente desse jeito, o que você vai fazer? Aí, nesse exemplo que eu dei aqui da comida, a pessoa que olhou no espelho, se sentiu bonita, e se sentiu ali, e se amou, e se sentiu, eu tô magra, ela pensou, eu quero continuar magra, então eu vou me cuidar. Então, ao invés de comer para se autodestruir, ela fez escolhas melhores. Ela escolheu comer algo que fosse mais saudável. Ela escolheu fazer um exercício. Ela escolheu manter aquilo que ela entendeu, que ela falou, puxa, que legal, eu tô me sentindo bem comigo mesmo. Fez sentido para você isso? Comenta aqui para eu saber se vocês entenderam o que eu disse. Oi, sejam bem-vindos. Fez sentido para você? Você conseguiu compreender esse ciclo do pensamento? Então, assim, olha, o pensamento tem muito poder e não é magia, é simplesmente você vai ter a consequência, você vai agir de acordo com aquilo que você está pensando. Então, se você pensou que você tá gorda, você já viu isso? A pessoa fala, todo dia eu tô gorda, todo dia eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia. O que vai acontecer? Ela vai ficar cada vez mais gorda. Por quê? Porque ela vai continuar comendo de forma errada. E isso vale para tudo, tá? Para todos os exemplos. Ao contrário também, quando a pessoa começa a se amar, ela começa a se cuidar. Então ela faz escolhas melhores. Aí o que vai acontecer? Quando ela vai subir na balança, ela tá mais magra ainda. Aí isso motiva ela, né? Aí você já conseguiu alguma coisa? Não peso, não estamos falando de peso mais. Mas você já conseguiu alguma coisa que você falou assim, nossa, que legal que eu consegui isso? Não te dá aquela motivação que você fala assim, nossa, que legal, vou fazer mais? Seja, sei lá, um exercício, né? De repente você começou a fazer exercício e aí você ficou bem, deu aquela, né, endorfina que é maravilhoso aqui no nosso cérebro, a endorfina liberada pelos exercícios físicos é bem-estar, é sensação boa de felicidade. E aí você fala assim, nossa, que legal. Aí, sabe,
quando você fala isso, você já motiva já a continuar. Então você vai e faz mais, entendeu? Ao contrário de quando você já pensa, ai, nada faz sentido, nada vai mudar, nada vai dar certo, então eu vou ficar aqui desse jeito mesmo. Deu pra entender? Só no falar a gente já percebe que tem uma diferença grande entre a emoção que uma coisa traz e a outra, né? Você percebe até pela minha expressão, eu falando aqui, né? Tipo, quando fala, ai, tô nem aí, ai, tanto faz, dá aquela tristeza, né? Agora quando você fala, nossa, que legal, eu consegui. E é assim que tem que funcionar nossa mente. Então, o que você quer vai ser consequência daquilo que você tá pensando. A tua vida vai ser consequência daquilo que está correndo aqui na tua cabeça. Por isso que a Bíblia fala, guarda teu coração, guarda os teus pensamentos, porque dele vai vir toda a tua vida, tá bom? Então o que eu tenho que fazer? Qual é o pensamento que está vindo aqui? É um pensamento de amor? Tô pensando em mim? Eu tô me amando? Tá? Faz esse exercício com você. Quando você olhar no espelho, sabe? Quando você olhar no espelho, você faz essa pergunta pra você. Eu tô me amando? Eu tô cuidando de mim? Eu tô cuidando daquilo que tá acontecendo aqui dentro? Ou eu tô deixando um monte de porcaria entrar? Eu tô deixando um monte de informação ruim entrar, sabe? Aí a gente fica ali cheio de coisa, fica contaminada, é como se fosse, né? Um vírus, uma bactéria, e a gente tá cuidando tanto aí de vírus. E o vírus que habita aqui, ó. E o vírus que bagunça tudo a nossa vida. Porque a gente não consegue depois... Porque aí depois vem aquela enxurrada de coisas, tá bom? Pensamento gera sentimentos. Sentimentos geram atitudes. E atitudes vão gerar consequência, certo? Eu vou ser o resultado daquilo que eu fizer. Se eu me amar e se eu me cuidar, eu vou ter os resultados disso. Se eu não me amar e se eu me destruir, o que vai acontecer? Você tá me entendendo? Deixa eu ver o que vocês falaram. Deu pra entender? Fez sentido? Que bom! Não somos os nossos sentimentos e pensamentos, mas somos o que fazemos dele. Exatamente, nós somos os resultados, né? Então, a maneira como eu interpreto as coisas, entendeu? Eu gosto muito de falar sobre a maneira como nós interpretamos a própria dor. Porque dor todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter sofrimento, todo mundo vai ter situações. Todos nós vamos ter situações, dias bons e dias maus. Mas o que eu faço? Como eu interpreto um dia ruim? Né? Como eu interpreto essa pandemia? Né? Eu tenho visto, lidado com muitas e muitas pessoas sofrendo, com muita ansiedade, com muitos problemas emocionais. Mas é uma escolha. Como é que eu vou escolher lidar com isso? Como que eu vou receber isso pra mim? Qual vai ser a percepção que eu vou ter disso, né? A gente sofre pela maneira como a gente percebe as coisas, tá? Assim como você pensa na sua alma, assim exatamente, Provérbios diz isso, exatamente. Jó também disse, aquilo que eu mais temia me sobreveio. E é bem isso. Por quê? Porque quando a gente fala assim, nossa, não posso acontecer isso, não pode, ai meu Deus, isso não pode acontecer. Quando a gente faz isso, a gente está gerando aquele pensamento na nossa cabeça. Aquilo que você não quer é o que você atrai, exatamente isso, né? Quando a gente, assim, o nosso cérebro, ele não compreende essa coisa do eu não quero. Eu não quero pensar em tal pessoa. Você já se viu assim? Às vezes você sofreu uma desilusão amorosa e você quer esquecer aquela pessoa. E aí você fala assim, nossa, eu não quero amar mais, eu não quero pensar mais nessa pessoa. Quando você tá fazendo isso, o teu cérebro tá pensando em quê? Na pessoa. Aí vira aquela obsessão de pensamentos e você fala, não, eu não quero pensar, mas já pensou, né? É mais ou menos assim. Oi, Lala! Tá certo. O que mais, gente? Vocês têm alguma dúvida? Vão compartilhando aí o que vocês acham também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar esse pensamento e saber que ele tá lá. Vamos fazer uma faxina aqui na nossa cabeça? Vamos? Você já parou para fazer uma faxina na sua cabeça? Quais são os pensamentos que você tá tendo? Puxa, eu tô tendo pensamento assim. Nossa, olha, eu fico a maior parte do meu dia pensando em tragédias. Isso é um pensamento tóxico, né? Se você passa a maior parte do seu dia
vendo, né, esses noticiários tão difíceis, né, até de assistir. Vendo noticiários, gente contaminada, gente morrendo, não sei quantas mortes, isso e aquilo, e de repente quando você vê, você tá angustiado. Quando você vê, você tá ansioso, vem aquela crise, aquela coisa da ansiedade. Por quê? Porque você tá deixando entrar aquele monte de pensamentos, né, que estão dominando a tua mente ali, os pensamentos tóxicos, os pensamentos destrutivos. Aí você tem que parar e fazer a faxina, né? Fazer a faxina. Vamos, assim como a gente toma o banho e lava o corpo, começa a fazer uma faxina aí na sua mente, sabe? Para um momento e pensa, sabe? A meditação, ela é justamente isso, você parar um momento e você, né? O que tá acontecendo aqui dentro? E você bota cada coisa no seu lugar ali, porque senão a gente fica doido pensando em um monte de coisas ruins, né? Falar conosco, a voz interior, ouvir louvor, orar é muito bom. Sim, com certeza. Falar conosco, essa voz interior, isso faz parte também da meditação, né? Você ter esse momento seu ali de você parar e você colocar os seus pensamentos no lugar, né? Você exercitar a tua mente para você identificar. Por que eu disse aqui? Tem muita gente que simplesmente percebe os sentimentos. A pessoa sabe que ela tá ansiosa, ela sabe que ela tá deprimida, ela sabe que ela tá triste, ela sabe que ela tá angustiada, ela sabe que ela tá desesperada, ela sabe o que ela tá sentindo, mas ela não sabe de onde veio. Por que não sabe? Porque não tá parando para examinar a mente e descobrir qual é o pensamento que tá aqui dentro. Quando não entende o pensamento que tá, não consegue, né? E aí o dia vai correndo. Sabe, você tem que fazer algumas pausas no seu dia, alguns momentos que você tem que parar e falar, peraí, o que eu tô pensando? O que eu tô pensando é bom, sabe? A Bíblia não fala que tudo que seja puro, tudo que seja edificado, se há louvor, se glorifica, se é verdadeiro, né? Se é justo, se é correto, nisso pensai, né? Por quê? Porque a gente fica pensando em um monte de coisa ruim. E depois não sabe por quê? Dispara o coração e vem a ansiedade. Tá certo? Oi, Lala, tudo bem, querida? Agradecer também, né? Contemplar, adorar através da contemplação, né? Tudo isso faz muita diferença pro nosso dia, tá? Você ter o teu momento de gratidão também, porque senão fica parecendo que tá tudo só ruim, né? E aí a gente vai ficando triste, né? A gente vai ficando mal também com aqueles pensamentos. Então você identificou, tá? Primeiro ponto, identificar. Você identificou o pensamento. E agora, o que você faz com ele? Agora você tem que confrontar esse pensamento, tá? E você tem que treinar isso bastante. Aí chega uma hora que vai ficando bem mais fácil. O que é confrontar o pensamento? Pegou o pensamento lá. Sou gorda, né? Tô gorda, tô feia. De repente vem aquela enxurrada, ninguém vai gostar de mim. Aí você tem que parar e falar assim, peraí, será mesmo? Né? Será que isso é mesmo verdade? Tá bom, esquece o peso, isso é só uma aparência física. Eu estou saudável? Eu estou bem? Eu estou feliz? Sabe? Aí você tem uma maneira diferente de eu pensar nisso? Isso. Essa pergunta é muito importante, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Cada pensamento que vier, essa é a única maneira de eu pensar? Essa é a única verdade que tem? Porque às vezes a gente fica parado numa verdade que não é verdade, né? Essa é a única verdade que existe? Tem uma outra maneira de eu pensar isso aqui, né? E de repente você vai descobrir que tem uma maneira mais leve, mais tranquila, né? Mais saudável de pensar. E é o que você deve fazer também? Quando você identifica esse pensamento, você tem que, né, olhar para ele e você tem que fazer a seguinte pergunta. Ok, porque às vezes tudo bem, eu vou me deparar talvez com alguma verdade. Talvez eu esteja mesmo fora do peso. Ok, tudo bem, sabe? Dá aquela relaxada, sabe? A gente se culpa muito, a gente se cobra muito, né? Quando vem essa culpa, provavelmente você já vai ter aquelas atitudes ruins por causa da culpa, né? Então não se culpe. Tudo bem, sabe? Aprenda a falar tudo bem pra você, tá? Isso é um grande segredo.
Foi uma grande chave na minha vida. Eu, perfeccionista absoluta, né? Eu precisei aprender a falar tudo bem pra mim. Então, percebi que errei mesmo, percebi que tá alguma coisa ruim, percebi que não, de verdade pisei na bola. Olha, de verdade, isso aqui é verdade mesmo? Não tem outra maneira de pensar, é isso mesmo? Aí você fala, sabe, relaxa, tira o chicote da sua mão, porque às vezes a gente fica com o chicotinho aqui, ó, na gente mesmo. Tira o chicote da tua mão, abaixa, sabe, as armas e fala assim, tudo bem, como que eu faço pra melhorar? Entende? Olha que diferente, você seguiu o teu dia, fugindo do espelho, se odiando, com pensamentos autodestrutivos, com atitudes destrutivas, e de você simplesmente parar, olhar para uma realidade que você não gosta, seja interna ou seja externa, e dizer assim, tudo bem, eu tô fora do peso, o que eu vou fazer para melhorar isso? Ok, tudo bem, tem alguma coisa aqui dentro que não tá legal, mas o que é que eu vou fazer para melhorar isso? Muda tudo, muda completamente tudo, tá bom? Isso já vai fazer grande diferença naquilo que você vai fazer. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Tem feito isso manhã, tarde e noite. Que bom, graças a Deus. Acho que era sobre agradecer, né? Parei de ser perfeccionista. Graças a Deus, né? Entrou pro meu time. Porque, olha, não é fácil. Não é fácil. Eu acho que eu era a líder dos perfeccionistas. Eu era a chefe de todas. Extremamente perfeccionista, extremamente chicote em mim o tempo inteiro. Não podia errar, que era chicote nas minhas costas. Eu precisei mesmo aprender e foi pra mim libertador. Aprender a falar isso, tudo bem, tudo bem. E agora? Como que eu corrijo isso? E agora, como que eu vou fazer? Entende? Faz toda a diferença, porque só do fato de eu olhar com uma outra perspectiva, a minha mente já não vai ficar naquela obsessão, entende? Eu não vou mais agir por culpa, eu não vou mais agir com acusação. Culpa, acusação, tudo isso é tóxico pra gente, sabe? Tudo isso enche a nossa mente de coisas ruins, você precisa se libertar disso. Tá? Você precisa se olhar com um olhar de perdão, você precisa se olhar com um olhar de compaixão. Tá me entendendo? Faz sentido isso pra você? Faz sentido aí pra você? Então, duas perguntas, tá? Você vai fazer a pergunta: isso é verdade mesmo? Tem outra maneira de eu pensar? Percebi que é verdade mesmo? Tudo bem. E agora, o que eu faço pra melhorar? Como que eu faço para resolver esse problema? Tá bom? Isso é muito importante, né, gente? Muito legal. Aí, o que você vai fazer? Bom, beleza, o que eu faço? Agora eu ponho novos pensamentos no lugar. Então, eu já entendi que se eu ficar olhando no espelho todo dia falando como eu tô gorda, eu tô feia, eu sou horrível, ninguém gosta de mim, é isso que eu vou ter pra minha vida o tempo todo. Por quê? Porque eu vou ter atitudes que vão me trazer isso, tá? Então, o que eu vou fazer no lugar? E aí tem alguns segredinhos, tem algumas coisas que eu vou entregar aqui pra vocês que você pode fazer práticos e que vão mudar muito a sua vida. Eu vou pedir pra você mandar esse vídeo agora pros seus amigos, tá bom? Quando temos dificuldades de parar para pensar. A ansiedade faz muito isso, né? Tem duas coisas, a ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado. Quer dizer, a gente tá o tempo todo ali e quando você vê, você não sabe nem o que você tá pensando, tá? O que você tem que fazer? Você tem que ter uma disciplina, uma prática, tá bom? O que a gente pode nomear, né, como meditação, mindfulness, é você conseguir parar e falar assim, opa, o que tá acontecendo aqui dentro, sabe? E aí você condiciona a tua mente a ter esse controle sobre ela, entende? Do que ela simplesmente governa a tua vida e vai caminhando, né? Freio de mão puxado, ladeira abaixo, piloto automático, isso é perigo. Você tá me entendendo? Então, o que a gente vai fazer? A Ana Paula que falou, vamos orar, você pode fazer no momento devocional, né, que a gente chama, né, oração com louvor, né, com leitura. Esse devocional que você pode ter no dia a dia já te ajuda bastante. Se você pôr a meditação, que é um treino mental, melhorou. Só que aí no dia a dia, né, nem sempre a gente vai poder parar para poder, né,
embora a oração pode ser constante, nem sempre a gente vai conseguir fazer parar mesmo. Aí, o segredo é você realmente fazer pequenas pausas no seu dia. É você saber, perceber, sabe? A gente tem que pôr alguns alertas, sabe? Assim como você põe o relógio para despertar, sabe? Você coloca o seu relógio lá, é a tal hora eu quero acordar e ele desperta. Você tem que trazer para você, para tua consciência, essa intenção de ser alertado no momento em que alguma coisa ficar ruim. E a gente consegue fazer isso, porque a nossa mente tem mecanismo físico, tá? Nossa mente tem mecanismos realmente para fazer isso, tá? Que é quando eu ajusto a minha intenção e eu digo assim para mim mesmo, eu quero perceber cada vez que eu ficar ansiosa, por exemplo. Entende? Então, e vejam que o piloto automático é você caminhando como se nem tivesse, sabe? A maioria das pessoas acabam sofrendo e vivendo como se nem tivesse mente. Ela simplesmente vive, reage, bateu, levou, chegou, vai e vira aquela coisa doida. Então, quando você simplesmente fala, opa, peraí, tenho que mudar. Só o fato de você estar aqui me ouvindo, você já está no caminho já para isso. Então, o que você vai fazer? Você vai se condicionar, sabe? É falar assim pra tua mente, eu quero perceber quando alguma coisa sair fora do controle. Quero ser avisado, né? Você é o chefe, manda aí nessa cabeça, tá bom? Eu quero ser avisado quando alguma coisa sair do controle. O que vai acontecer? Quando começar a vir aquele sentimento, quando começar a vir aquela coisinha, o que você vai fazer? Você já vai perceber. E isso, gente, é fantástico. Quando você já consegue perceber, você já melhorou bastante. Você percebeu, o que você faz quando você percebe? Aí você faz uma pequena pausa. O que é uma pequena pausa? 2 minutos que você para e fala assim, o que eu tô pensando? Tô pensando isso. O que eu tô sentindo? Esse pensamento trouxe esse sentimento. Afinal, por quê? Da onde veio isso? Ah, foi aquilo ali ó, que aconteceu. Deu para entender? É isso aqui, ó, é a grande diferença para você viver no piloto automático, reagindo a tudo, né? Metralhadora para todo quanto é lado, em ansiedade, em estresse, em nervoso e tudo mais, sem saber o que está acontecendo aqui dentro. E você simplesmente assumir o controle sobre a tua mente. Deu para entender, gente? Fez sentido para vocês? E é assim então que você faz essa pausa. Respondi, separa um horário, separar um horário, sim, é verdade. Quando você separa isso, você faz uma rotina, é como se você tivesse aquela disciplina do exercício, sabe? E tudo é treino, a nossa mente é treinável, tá bom? Dá pra gente treinar. E aí o que você faz? Você condiciona ela já saber, ó, beleza, agora eu tenho que fazer isso. E ela aprende, viu? A sua mente pode aprender. Isso, novos hábitos trazem resultados, verdade. Tem dia que eu consigo controlar a minha mente, os meus pensamentos, mas tem dia que eu não consigo, tudo bem, tá? Tudo bem, é isso que eu acho que é a melhor coisa que eu posso falar pra você. Se você consegue alguns dias, preste atenção, o que você faz nos dias que você consegue? O que tem? Onde você tá acertando? Você entendeu? Quando tem dia que você acerta, então não é que você não sabe fazer. Você sabe, você tá conseguindo acertar alguns dias. Então, pare e pensa, o que você tá fazendo no dia que você acerta? Continua, entendeu? Ai, mas teve um dia que eu não consegui. Tudo bem, ninguém consegue o tempo todo, tá bom? Ó, o perfeccionista tá falando com você. Eu não consigo o tempo todo. Tem dia que eu também não consigo. Tudo bem, tá bom? Não tem problema. Aí você tira o chicote, você abaixa suas armas contra você mesmo e fala, tudo bem, hoje não deu, amanhã eu vou conseguir, tá bom? Respondido, Lari. A live vai ficar salva no IGTV, tá bom? Vai ficar. Compartilha com seus amigos agora, por favor. Eu que agradeço, viu? Isso mesmo, quando percebemos de onde vem, fica mais fácil, é claro, com certeza. Mas aí é que tá, quando a gente vive, a maioria das pessoas vive em piloto automático. Piloto automático, eu falo que é freio de mão solto, né? Ladeira abaixo. Ninguém sabe onde vai parar.
Você entende? E a mente não foi feita para ficar solta, vagando, tá? A nossa mente, ela é poderosa, poderosa, tá? Você tem uma força, um poder aí na tua mente que você não tem ideia, tá bom? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, com a sua voz, disse haja e todo o universo existiu. A gente tem poder, tá? Você tem poder com a tua palavra, você tem poder com os teus pensamentos, então toma cuidado. Não vive em piloto automático, tá bom? Ninguém consegue. Você pode ter a vida mais maravilhosa que for. Se você deixar em piloto automático, você vai ser pego pelo estresse, pela ansiedade, pela depressão, por todos esses problemas e desequilíbrios. A gente tem que ter, controle, pulso firme com a tua mente. O que eu tô pensando? O que eu tô sentindo, tá? Por quê? Porque pensamento gera sentimento. Na verdade, o sentimento, ele gera o pensamento, né? A emoção, ela vem primeiro, mas a gente tem essa relação, né? Ocorre alguma coisa aqui no meu cérebro, uma liberação química aqui, que vai me gerar um sentimento. E automaticamente eu vou agir, né? Se eu não parar para descobrir tudo isso, a vida vai correndo e eu só consigo perceber os resultados de tudo isso. Oi, voltei. A minha bateria tá acabando, olha que legal, mas acho que dá pra gente terminar. Tá certo, respondido, Ellen? Então tá bom, gente. Vocês estão gostando? É bom ter um caderno e escrever as emoções, exatamente. Muito bom, muita boa dica. A gente tem que ter sempre anotado, principalmente quando você faz esse exercício de reflexão. Você sempre para anotar. O que tá acontecendo aqui dentro? Da onde que tá vindo, né? Tá certo. Que mais? Piloto automático prejudica muito, né? Porque a gente reage sem ter a noção, exatamente. E depois tem que sair pedindo desculpa, né? Aí tem que ir voltando, apagando o fogo, né? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Muito bem, é verdade. Deus nos deu olha, nós temos, presta atenção, você tem a mente de Cristo, tá? Olha isso, que poder! Você tem a mente de Cristo. Então isso significa que você tem esse controle sobre a tua mente tem que ser saudável, tem que ser boa, tem que estar limpa, tem que estar blindada, tem que estar purificada, tá bom? Oi, Lídia, vai ficar assim, Flor, vai ficar gravado no IGTV, tá bom? Aí, gente, quais são as dicas que eu quero falar antes que suma minha bateria e acabe meu tempo aqui? O que tem dois mecanismos que você pode fazer que são cientificamente comprovados, que realmente faz sentido e traz resultados pra gente. Vou fazer live toda quinta, tá? Toda quinta nesse horário é o nosso horário de lives, tá bom? E aí, o que são esses dois mecanismos, tá? Eu costumo falar, ensinar e utilizar a própria palavra de Deus, né? Então, dentro da ciência, a gente tem as afirmações, aquilo que eu trago como verdades para mim e que tem realmente resultado. E aí a gente aqui, para nós como cristãos, eu falo com cristãos, é a gente utilizar a própria palavra de Deus. Então, qual é a dica prática que eu quero falar para você? Então, eu já falei, acha o pensamento, confronta ele. Depois que você achou e depois que você confrontou, o que você vai fazer? Você vai pegar 7 versículos bíblicos, tá bom? 7 palavras de Deus que quebram aquele pensamento contrário, que quebram aquele pensamento que te atrapalha, tá? Deixa eu colocar o carregador aqui. Pronto. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar 7 textos bíblicos que fazem sentido para você e que podem te ajudar a combater aqueles pensamentos que estão ruins. Deu para entender? Olha que ferramenta poderosa é essa, 7. Por que 7? Porque você vai ter uma semana aí de mente blindada para você. Então, por exemplo, eu penso que, nossa, eu não consigo fazer nada. Aí você pega aquele texto lá, tudo posso naquele que me fortalece. Aí, quando vier o pensamento, né, quando você identificar, tô pensando que eu não consigo, que eu sou fraco, que eu não vou dar conta, você pega aquele versículo lá e você fala ele de voz alta, sabe? Lê ele com voz alta e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Faz isso todo dia e depois você me conta, tá bom?
achar os pensamentos, tá? Identificar os pensamentos, confrontá-los, né? Quer dizer, fazer aquelas perguntas, tem um jeito diferente de eu pensar? Isso é verdade? Ou então perguntar, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? E aí depois a gente pega os textos bíblicos, a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Para cada dúvida que você tem uma promessa, tem uma palavra de Deus para quebrá-la. Você crê nisso? Para cada dúvida que você tem, para cada dia que você acordou triste, para cada ansiedade que vem no teu coração, para cada pensamento. O que é ansiedade? Ansiedade é um pensamento que começa a pensar lá na frente, né? Começa a pensar lá na frente, começa a pensar em tragédia, vai dar tudo errado, meu Deus, todo mundo vai morrer, Covid, socorro, Jesus, vou morrer. Isso é ansiedade. A ansiedade dispara porque você pensou um monte de coisa, seu cérebro não deu conta de processar tudo aquilo, descarrega na mente uma série de neurotransmissores, aí dispara a ansiedade. Como que a gente faz para controlar isso? Então, quando vier esse pensamento, você tem uma palavra de Deus para quebrá-lo, tá bom? Só que você tem que estar com ela assim, ó, na sua mão. Então já separa antes, já separa o seu arsenal de guerra, tá bom? Que legal, gente, muito bem. Mandando para as amigas, mandem para todas as suas amigas. Aí, depois que a gente separou os nossos textos, o que a gente vai fazer? Aí a gente tem aquilo que também é humano, também faz parte e é bom. E não tem problema, é bom você ter isso também. Porque tem prova científica que afirmações trazem resultados mesmo pra gente. O que são afirmações? São palavras que eu falo ao meu respeito. São palavras que eu falo em relação a mim. A gente costuma muito falar sobre profetizar, né? Eu vou profetizar. Vou profetizar que vai dar certo. É a mesma coisa, né? É você ter essa afirmação de que vai dar certo alguma coisa. Então, pega aí também 7 palavras, 7 frases afirmativas, né? Porque afirmativa é coisa que vai dar certo, tá? Ela não pode ser algo que você não quer. Lembra que eu falei que o nosso cérebro não consegue muito entender o que você não quer? Se você falar assim, nossa, eu não quero ficar pobre, não quero ficar pobre, não quero ficar pobre, não quero ficar pobre, seu cérebro só tá pensando pobre, 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 pobre. Deu pra entender? Então, pega o que você quer, esquece o que você não quer, tá? Não pensa no que você não quer. Lembra, se você ficar falando gorda, 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 você só vai conseguir pensar em comida, 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 né? Aí não vai emagrecer, não vai ter as atitudes. Então, pega lá naquilo que você quer. O que você quer? E aí você põe no presente, tá? Não põe lá no futuro, tá? Porque felicidade, sucesso no futuro não existe. O futuro pode, né? O futuro tá lá na frente. A gente tem o presente, é o presente que a gente vive. Então você põe no presente, põe no positivo, faz uma afirmação. O que é isso? É dizer, eu sou feliz, eu sou magra, eu sou bonita, eu me amo. É você falar coisas que são positivas, que são boas, mas isso é lorota, isso é besteira, isso não vai ter sentido nenhum. A Bíblia diz que aquilo que a gente crê, a gente consegue. Aquilo que você acredita. Então, se você ficar falando que você, eu sou gorda, eu sou feia, eu sou inútil, eu não consigo, eu não dou certo, tal, o que vai acontecer? Você vai acreditar nisso? Não vai? Se você acreditar, é isso que vai acontecer. Agora, se você mudar e começar a falar, sabe, coisas diferentes, tudo pode mudar também, tá bom? E isso é uma prova, um mecanismo assim, algo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia que é tão simples de fazer e pode mudar tudo. Mesmo num dia mais, triste que você tiver, não tem problema. Usa também uma afirmação positiva, fala, não, hoje o meu dia vai ser bom. Hoje meu dia é bom. Hoje eu tenho um dia bom, sabe? Hoje as coisas dão certo pra mim. Olha só que diferença. Porque você já parou? Muitas vezes eu como pastora já aconselhei muitas pessoas que muitas vezes, é claro, carregado da sua dor, chega pra você e aí descarrega geralmente aquilo muito pro mais negativo. Nossa, nada dá certo pra mim. Nada dá certo na minha vida, nada vai pra frente, sabe? Aí você olha o peso de tudo isso e é a própria pessoa que tá falando, sabe? A própria pessoa que tá liberando tudo aquilo, nada dá certo pra minha vida. Se eu ficar falando isso, você acha que eu vou ter algum ânimo de fazer alguma coisa?
A hora que o despertador tocar, eu vou ter ânimo para acordar e fazer alguma coisa? Não. O que vai acontecer? Eu vou ficar ali desanimada, nada dá certo na minha vida mesmo. Tá? Então o que a gente faz? A gente põe afirmações positivas. Eu já tenho a palavra de Deus ao meu favor. Para cada dúvida que você tem uma palavra de Deus para você, tá certo? Então o que você vai fazer? Palavra de Deus e afirmação positiva. Todos os dias. Separa 7. Escreve aí para você, já escreve hoje. Já dorme hoje com a tua listinha, né? De 7 textos bíblicos, de 7 afirmações. E já começa já essa semana. Começa essa semana, já é quinta, não interessa. Começa a partir de amanhã já. Todo dia você levanta, você olha para isso e você fala, eu sou isso. Eu sou isso. Vai dar certo, tá? E aí você começa a se amar. E aí você começa a se cuidar. E aí você começa a ver os resultados, tá bom? Então, você é aquilo que... O que você pensa, tá? O que você pensa molda o que você faz, tá? O que você pensa vai determinar o que você faz. Então, tudo o que você pensa vai determinar e vai moldar aquilo que você vai ter de resultado. Fez sentido para você isso? Hã? Amém, amém. Quebrar o negativo, a opressão também, né? Você quebra isso, né? Você quebra com a palavra de Deus e você quebra com a sua palavra também. Nossa palavra tem poder. Sou bonita, sou uma bênção, vai dar tudo certo. Vai dar não, vai dar é futuro. Já deu tudo certo, tá? Sempre no presente. Por quê? Porque a gente tem que tirar a nossa mente do futuro, tá bom? Isso é uma prática também muito boa. A gente precisa treinar isso. Ou a nossa mente está no passado, divagando sobre o passado, ou a nossa mente está se adiantando lá no futuro. Quando eu penso que algo vai lá na frente, eu fico ansiosa, pensando que o que eu tenho hoje é ruim e que eu tenho que chegar logo no futuro. Entende? Parece coisinha boba, mas aqui na nossa cabeça é uma chavinha que faz assim, ó. Opa, lá na frente tá melhor. Não, lá na frente não tá melhor. O melhor é hoje, tá? Aquela frase, o melhor de Deus tá por vir. Controvérsias, não quero nem entrar em discussões teológicas disso. Mas a gente tem que parar de pensar que é lá na frente que eu vou ter, sabe? É aqui, é hoje, é no agora. Sabe, é no presente. É por isso que chama presente, porque é um presente de Deus, sabe? Pra gente, eu tenho que viver ele como se fosse hoje o meu melhor dia de vida, tá bom? Olha só quantas dicas pra você blindar a tua mente. Agora não é só álcool que a gente vai passar para desinfetar nossa mão, não. Mentes desinfectadas dos vírus, das bactérias, das toxinas, pensamentos tóxicos nunca mais, tá bom? Uma boa afirmação para você é: na minha mente, a minha mente está blindada. Nela não entra mais. Nela só são bem-vindos pensamentos bons, pensamentos agradáveis, tá bom? Que legal, gente, o melhor de Deus é hoje, exatamente. Senão a gente fica sofrendo, né? A gratidão é importante, porque a murmuração traz peso, com certeza. E murmuração irrita Deus, né? Murmuração é perigoso, a gente também tem que tomar cuidado. Você entendeu tudo? Por isso que a tua mente tem que estar saudável, porque você vai ser reflexo daquilo que você pensa. Bom? Deu para entender? Mente saudável, você vai ter uma vida também de resultados bons, tá bom? Isso vai fazer muita diferença para você. Tá bom, gente? Compartilha esse vídeo, compartilha essa live, vai ficar gravada agora já no IGTV, já vou deixar lá. Quero convidar você, sim, aproveitar e já fazer um convite para você super especial. Daqui 2 semanas, no dia 27, eu vou fazer uma semana de aulas gratuitas, onde eu vou falar muito mais sobre a meditação para os cristãos, né, sobre como lidar com essa ansiedade, melhora da ansiedade, do estresse, né, de controle das emoções, como a gente pode utilizar essas ferramentas que nós temos, né, a meditação com base na neurociência, né, e não na religião oriental, e não nos preceitos orientais, mas baseado em ciência, que é a que eu estudo. Então eu vou ensinar muito mais para vocês a respeito disso. Hoje é a melhor ferramenta que nós temos para controle de emoção, para lidar com ansiedade. Ela tem muitos estudos científicos que garantem
diminuição dos níveis de ansiedade, de estresse e de depressão, além de uma porção de outras coisas, tá bom? Controle nessa reação, tudo isso que a gente falou. Vou estar muito feliz em ter você perto de mim nessa live. Ela é gratuita, vai ser online, é só pegar o link que tá na minha bio e se inscrever nela, tá bom? E aí eu te espero nesse dia, a gente vai estar falando muito mais, tá na bio, tá? Na bio tá o link, já se inscreveu? Que legal! Então a gente vai conversar muito mais sobre isso, acho que é um assunto que o cristão precisa muito conhecer, tá? Muito mais a respeito disso, tem coisa boa, mas a gente sempre fica com receio, e eu também ficava e fico. Acho que o cristão precisa meditar sim, mas tem que meditar dentro dos princípios bíblicos, dentro dos princípios que nós cremos da nossa fé, né? Dos princípios de Deus. Tá joia, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquei muito feliz de tê-las aqui nessa noite comigo. Toda quinta a gente tem live. Eu tava um pouquinho sem conseguir fazer algumas semanas ali atrás, porque eu tava concluindo o meu curso, então tava com uma turma lá e tava me tomando um pouquinho mais de tempo, mas agora eu já estou mais tranquila. Seguimos aqui nas nossas lives, espero você na semana que vem. Se você não tá ainda no meu grupo do Telegram, na bio também tem o link, entra lá no grupo, porque eu vou colocar uma enquete lá pra gente escolher o tema da próxima live. E eu vou ficar muito feliz que você me ajude também a escolher o próximo tema da semana que vem. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Ah, obrigada! Que bom! Ah, Fer, que ótimo ouvir você dizer isso. Graças a Deus, viu? Você que é uma linda. Obrigada, gente. Deus abençoe, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.